Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal de conteúdo interativo da IRCO, o IRCOchats. Eu hoje tenho o prazer de receber a Marta Mitico, sócia fundadora da BR Visa, consultoria especializada na área de migração laboral. A Marta é uma profissional com 30 anos de experiência nessa área e ela vem contar um pouco sobre o cenário da migração laboral e outras curiosidades sobre esse segmento para nós. Bom dia, Luque. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês e uma honra muito grande contar um pouquinho de migração no Brasil. Marta, qual tem sido o cenário atual da migração laboral aqui no nosso país? Luque, migração no Brasil sempre foi relacionada à vinda de estrangeiros e o Brasil sempre foi um país extremamente acolhedor a estrangeiros. No entanto, é importante contextualizar qual é o percentual de estrangeiros que nós temos no Brasil. Nós temos aqui não mais do que 0,5% de estrangeiros como a população de imigrantes. Então é um percentual muito pequeno se nós compararmos com os percentuais existentes em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, o percentual de imigração é na ordem de 15%. Se nós falarmos de Alemanha, Espanha, França, os percentuais oscilam de 12% a 14%. Então, em que pese o Brasil ser um país historicamente conhecido como um país formado a partir da migração, o nosso número hoje de imigrantes é um número extremamente reduzido e não supera a casa dos 0,5%. E quais os principais desafios e as complexidades para esse processo de imigração? O processo de imigração, como qualquer lugar do mundo, é um processo relativamente burocrático. É importante que o profissional que queira vir para o Brasil se enquadre num dos requisitos estabelecidos em nosso ordenamento jurídico para que possa vir ao Brasil. Então, o processo é um pouco complexo, mas se a empresa, se o profissional contar com uma assessoria especializada, esse processo se torna razoavelmente simples. Na verdade, é importante que se tenha uma reunião de documentos, de pessoais, profissionais, que lastreiem e justifiquem a vinda dele ao Brasil e, em linhas gerais, um profissional de outro continente consegue uma autorização de trabalho num prazo médio de 30 a 40 dias e os profissionais do Mercosul já contam com benefícios e grandes facilidades, podendo obter a residência no Brasil diretamente na Polícia Federal em pouco tempo. E você vê alguma correlação entre segmentos de atuação de indústrias específicas, por projetos, regiões? Como esse fluxo ele acontece ao longo dos anos aqui no Brasil, Marta? Então, o Brasil, a migração está intimamente relacionada com a situação econômica e política de cada país. Quando um país ou o mundo sofre quaisquer retrações econômicas, a imigração também sofre um impacto muito grande dessas mesmas retrações. Aqui no Brasil, para se ter uma ideia, nós tivemos na década em 2012, o auge da vinda de profissionais estrangeiros para o Brasil. Nós tivemos um total de autorizações de trabalho na ordem de 70 mil autorizações. Em 2015 e 2016, essas autorizações caíram para cerca de 25 mil, 30 mil autorizações de trabalho. Ou seja, houve um ressentimento do mercado a partir da situação econômica que exatamente nesses mesmos anos também ficou extremamente recrudescida. Então, projetos, início de atividades, todo mundo puxou o freio de mão, então as contratações também foram limitadas, foram restringidas. Então esse processo de migração laboral é extremamente sensível à situação econômica e política. E atualmente o que nós percebemos? Um reaquecimento econômico. Aqui no Brasil, qualquer 0,5%, 1% faz uma grande diferença. Em termos numéricos, isso é algo extremamente volumoso. Então nós já percebemos um reaquecimento.
a partir de 2018 e não mais uma queda. Então, um reaquecimento progressivo, ainda lento, mas com o quê? Com a retomada de projetos, especialmente aqueles relacionados à infraestrutura. Então, o Brasil está retomando uma série de projetos de infraestrutura no setor elétrico, no setor de portos, de construção civil, e isso tem fomentado a retomada da vinda de estrangeiros para o Brasil. E os países de origem, as nacionalidades também mudam? Luque, isso é muito interessante. O Brasil, historicamente, a nossa migração lá no período colonial sempre foi fundada em italianos, alemães, espanhóis, sírios, japoneses. Nas últimas décadas, os investidores, os maiores volumes de executivos que vieram para o Brasil também vieram dessas nações, especialmente os americanos liderando, depois ingleses, alemães, franceses. Nos últimos anos, o curioso é que nós temos percebido a vinda de orientais. Então, o volume de chineses, japoneses, nos últimos 2 anos duplicou. Então, nós tínhamos mais ou menos 800 chineses vindo em 2017. Neste ano, nós estamos na casa de 2.400. Então, os números estão crescendo vertiginosamente no que diz respeito aos orientais, o que mostra que os titulares desses grandes projetos de infraestrutura têm sido de nações asiáticas. E com relação ao cenário da exportação dos brasileiros para o mundo, o que você poderia comentar? Então, os brasileiros constituem uma mão de obra extremamente adaptável e atraente. Nós temos altos profissionais, nós temos visto um número muito grande, o número de saídas é maior do que o número de entradas. A população que sai é muito maior do que a população que entra. Então, o número de população imigrante é muito grande e os brasileiros estão estudando, trabalhando, se especializando nos mais diversos lugares do mundo. E a população, o contingente brasileiro é volumoso, então onde vai você vê assim um volume imenso de brasileiros em vários locais e com muito êxito e com muita receptividade. Agora, nós passamos no mundo por uma crise de migratória internacional. Então, nós também temos, de um lado, a população tem ido bastante, mas a gente não podemos negar um pouco de uma crise xenofóbica internacional também. Então, se de um lado nós temos profissionais, estudantes em todo o mundo passa por uma crise até de identidade muito grande, então a gente também percebe um preconceito bilateral, não só com relação a brasileiros, mas com outras nações em vários lugares do mundo. E qual foi o impacto da crise nesse segmento de migração laboral? Eu acho que a percepção de um crescimento econômico no Brasil consegue ser muito bem visualizada a partir da retomada de vinda dos profissionais. É um reflexo, a meu ver, extremamente positivo e que nos enche de otimismo para os próximos anos ao vermos que esses investidores vislumbram no Brasil uma oportunidade de crescimento e de negócios. Então, são projetos de longa duração, são projetos que vão impactar nos próximos anos a geração de empregos nacionais e estrangeiros. Então, na verdade, eu vejo como um aspecto extremamente positivo e como um balizador econômico a vinda desses profissionais. E eu acho que esse crescimento sensível que nós temos percebido nesses últimos anos nos dá um alento para que os próximos anos sejam realmente de retomada de social, econômica e política e de trabalho para o Brasil. Eu gostaria de agradecer imensamente a Marta, uma explicação muito ilustrativa sobre o atual cenário de imigração laboral aqui no Brasil. Na próxima conversa, nós vamos explorar um pouco mais a Lei do Estrangeiro, que foi promulgada em 2017. Agradeço a audiência de todos, até a próxima.